de número 2. Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 14 até o verso número 18. Carta aos Hebreus, capítulo de número 2, do verso 14 ao verso 18. Todos acharam, amém? Hebreus, capítulo 2, verso 14 em diante, vai dizer assim: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eis a Tua palavra, Senhor. E esperamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, iluminar a mente de cada um de nós, a fim de podermos compreender, Senhor, o que acabamos de ler. E seja revelado ao nosso coração as verdades preciosas da Tua santa e graciosa palavra. E que possamos nós, ó Deus, ser enriquecidos, transformados, cheios da Tua santa e graciosa palavra. Por isso eu suplico a Ti, ó Deus, que o Senhor possa neste momento trazer cada uma das nossas mentes cativa a Ti, e que pelo Teu Espírito, ó Deus, o Senhor possa, Senhor, fazer com que cada um seja, Senhor, agraciado com o conhecimento da Tua verdade esta noite, para o louvor do Teu santo nome. Concede-me também, ó Deus, sabedoria nesta hora. E ajuda-me, Senhor, a expor aquilo, ó Deus, que o Senhor falar ao meu coração, para que sejamos, ó Deus, edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mais um primeiro domingo do mês, mais uma ceia do Senhor. E por conta disso também mais uma palavra acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele realizou. E mais uma vez eu vos relembro quão grande é esta obra e quão inigualável é o seu valor para nós, filhos de Deus, para nós os cristãos. O texto que nós acabamos de ler, escrito na carta aos Hebreus, que nós não temos menção nem certeza de quem seja seu autor, vai falar sobre a grandeza e superioridade do Senhor Jesus Cristo para salvar o ser humano pecador e exortar então aos irmãos hebreus que se converteram a Cristo a permanecer firme na caminhada até o fim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O propósito é revelar a supremacia de Jesus Cristo na salvação, a sobreexcelência e grandeza do seu poder e de toda obra salvífica, a fim de que todos aqueles que tenham o entendimento acerca disso, renda graças ao Senhor e continue firme, esperando a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
firme, forte, constante e sempre abundante na obra e na seara do Senhor. Pois um dia, quando a última trombeta soar, os elementos dos céus forem todos perturbados pelo esplendor da glória deste Rei, acontecendo estrondos grandiosos, onde todo ser humano ficará pasmo e se assustará com a grandeza deste acontecimento. Nós, os filhos de Deus, nos alegraremos sobremaneira, exultaremos em nosso espírito, bradaremos de uma voz só: tragada foi a morte pela vitória. Tendo nosso corpo transformado em um corpo de glória, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, aleluia! Oh, glória! Num piscar de olhos, a alegria indizível inundará o nosso coração. E nós então veremos a concretização da sua fiel promessa. Pois ele mesmo disse: um dia voltaria para nos levar, para estarmos com ele pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, sem fim. Amém. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. E isso por si só deve ser um motivo mais sublime que deve estar permeando nosso coração e a nossa mente. Não é a dificuldade que você está passando agora, nem a necessidade que você tem de que Deus possa ajudar você ou livrar você de um mal que você está presente neste lugar. Mas é esta fiel promessa de que Ele comprou você pelo sangue precioso dEle, para que você fosse dEle, fosse liberto, fosse transformado e aguardasse o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que possamos, irmãos, estar livres de todos os males que ainda hoje perturbam o nosso ser, desestabilizam a nossa fé e fazem com que a nossa mente, irmãos, ela não tenha a percepção nem desfrute da alegria de ser filho de Deus, de ter comunhão com Ele e ser, irmãos, fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. A maioria de nós estamos abatidos e estamos entristecidos diante do Senhor que está presente neste lugar, porque nós não conseguimos vislumbrar as fiéis e verdadeiras promessas do Senhor que Ele tem para conosco. Nós queremos que agora o Senhor nos livre de tudo aquilo que perturba, de que não está muito agradável diante dos nossos olhos. E aí então, nós assim nos alegraremos no Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos receber a revelação do Senhor de quem nós éramos, como nós estávamos e o que Ele fez para nos libertar e nos transformar em filhos do Deus Altíssimo. Tá? E a gente precisa contemplar isso. Então, olhando para esse texto, nós vamos ter uma visão, tá bom? De algo que o Senhor Jesus Cristo fez a nosso favor. E nesse texto do capítulo 2, o Senhor vai, por meio do seu autor inspirado, denotar a superioridade do Senhor Jesus Cristo, que Ele é superior aos anjos, e aí mostra a encarnação dEle e o que Ele fez para nos transformar e nos libertar. E eu quero me ater, tá bom? Em especial a obra que Ele fez, porque esta noite é noite de ceia, e nós devemos celebrar isso também. Então,
olhando para o texto que nós acabamos de ler, o seu autor vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, talvez em alguma Bíblia tenha sangue e carne, no original é sangue e carne, tá bom? Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que o autor traz para que nós possamos entender a grandiosidade da obra de Jesus Cristo e o que ele fez. Para isso nós precisamos voltar um pouco no passado e saber o que aconteceu com o ser humano quando Deus criou Adão, fez uma aliança com ele, a aliança das obras, e deu a ele um mandamento para cumprir lá no Jardim do Éden. E antes de que o homem tivesse caído, de que Adão tivesse caído, e houvesse entrado o pecado no mundo, e junto com o pecado a morte, e por isso a morte passou a todos os homens, Adão tinha uma comunhão com Deus. Ele aparecia todo final de tarde para conversar com Adão, e Adão desfrutava da presença do Senhor. Mas, por uma livre decisão divina, Deus propôs, a Adão a capacidade de decidir se ele continuaria desfrutando da comunhão com Deus ou perderia essa comunhão. E aí vocês sabem da história: Deus planta uma árvore cujo fruto era o conhecimento do bem e do mal, e dá uma ordem a Adão dizendo que ele não deveria comer daquele fruto, porque se comesse ele certamente morreria. Aí vocês sabem que no capítulo 3, a serpente, isso quer dizer que o diabo já havia caído, tá bom? E aí nós já começamos a entender que por ele ter caído, nós compreendemos que o diabo era pecador desde o início, e é isso também que a Escritura declara, através do livro de Tiago também, diz que ele era homicida desde o princípio. Então ele já era alguém que foi julgado e sentenciado à morte, e por isso mesmo ele também queria que os seres humanos fossem levados a esta morte. Ele deseja isso, e ele urge, eu vou chamar Rosna, que eu não sei o nome que dá, ruge, né? Ruge como leão, ele ruge como leão, procurando a quem tragar. O diabo é isso. E a gente sabe disso, e diz também o texto bíblico que ele era iníquo desde o princípio. Desde o princípio ele era maligno. E aí então ele tentou a Eva caiu, e por causa disso o pecado entrou, e o pecado passou a todos os homens. Daí então houve uma separação entre nós, os seres humanos, e Deus. E o homem foi sentenciado à morte, entregue à escravidão do pecado. O homem estava agora sujeito ao pecado, e não somente sujeito ao pecado, mas também estava sob o domínio de Satanás. Isso quer dizer que toda a raça humana está sujeito ao poder do diabo, está sujeito ao domínio do pecado, e somente por meio de Jesus Cristo é que isso pode ser modificado e transformado. Este é um ensino que a gente tem nas Escrituras Sagradas, tá bom? Aí aprove então, diante desta realidade, Deus estabelecer um plano por meio do seu Filho Jesus Cristo, em que ele resolveu, que esse Filho tivesse condições de nos libertar, tanto do domínio do pecado, quanto do poder do diabo, e nos fazer realmente filhos de Deus, restaurando-nos a comunhão com o Pai. Foi isso que foi estabelecido. Mas ele não poderia fazer isso se ele fosse um espírito. Ele teria que ser um representante da raça humana. E é isso que o autor acaba de dizer aqui, tá bom? Visto que os filhos, nós temos participação de carne e sangue, isso quer dizer corpo como nós temos agora, tá bom? E nossa alma como nós temos agora, na mesma natureza, o Senhor Jesus precisava ter para que pudesse operar esta obra de libertação e de transformação. Então, visto que nós, tá bom, temos essa participação comum de carne e sangue,
ele também igualmente participou. Significa que Jesus Cristo, ele veio verdadeiramente em carne, em semelhança de figura humana, como diz o autor de Hebreus, como diz o apóstolo Paulo também em Filipenses e nas suas cartas também. E João, no seu evangelho, também fala sobre isso. E o verbo, ele habitou entre nós, foi feito carne e veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Ele foi concebido no ventre da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, e ele nasceu, e ele viveu como criança, como adolescente e jovem, e chegando à idade adulta, ele foi trazido para começar então o seu ministério, e ali ele foi batizado, o Espírito Santo repousou sobre ele, para que ele pudesse realizar esta obra de restauração e de reconciliação dos pecadores para com o Senhor. E aí, esse ponto em que ele fala que ele veio e participou dessa natureza humana, feito um ser humano sobre nós, tá bom? Pela morte dele, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está aqui, irmãos, um efeito da obra do Senhor Jesus Cristo, um propósito designado por Deus para Cristo realizar por sua morte. Foi destruir o poder da morte. Tá bom? Mas vamos pensar um pouquinho nessa morte aí, tá? Vocês lembram que quando Deus fala com Adão, ele disse, se você comer do fruto, certamente você morrerá? Na doutrina cristã, na teologia da doutrina cristã, nós entendemos a morte de 3 maneiras. A primeira maneira é a morte física. É a morte que acontece em que o ser humano, ele simplesmente falece. Aí há uma separação do corpo com a alma, tá? Há uma separação e o corpo é sepultado, pode ser cremado, ou pode ser desintegrado de alguma outra maneira, que pode ser até por meio de um acidente que isso aconteça. Digamos que alguém esteja num jato, num avião, e explode lá no céu. Aí desintegrou-se, pronto, foi embora tudo, acabou-se. Então o corpo desintegrou-se, mas a alma, ela volta para Deus, e Deus dá o destino dela. Isso é o que nós conhecemos por morte física, tá bom? Existe também a morte que a gente conhece como morte espiritual. A morte espiritual é a separação, a excomunhão com Deus. Nós somos separados de Deus, nós não podemos estar na presença de Deus, nem podemos ter comunhão com Deus, porque estamos mortos espiritualmente. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos espiritualmente. E todo bem que alguém possa fazer, ainda que intencione ser em nome de Deus, tá bom? Na verdade, no fundo, é para seu próprio ser, próprio deleite, porque ele está sendo conduzido pelo pecado. E aí, então, esta é a realidade que nós temos da morte espiritual. E temos também a morte eterna. A morte eterna, que é também conhecida como a segunda morte, ela acontecerá, tá bom? No dia do juízo final, quando o Senhor reunir todo mundo diante dele. E todo mundo vai ser julgado. Todo ser humano vai ser julgado. Só que os cristãos, os que têm sua fé em Jesus Cristo, serão separados à direita. Os que não têm sua fé em Jesus Cristo serão colocados à esquerda. Os cristãos não serão condenados à morte eterna, porque manifestaram sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas os outros serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus demônios. Isso é o que diz o livro de Apocalipse, tá bom? É a segunda morte. Então, este é o aspecto que nós temos. Então, a morte, ela tem o poder de fazer isso. Ela tem o poder de fazer com que a gente pare de existir nessa presente era. Ela tem o poder de separar a gente de Deus. Ela tem o poder de nos condenar eternamente. Mas aí, o texto bíblico diz que Jesus Cristo veio em carne para destruir o poder desta morte. Eita, glória a Deus!
Lembra que ele disse em João capítulo 11? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que morre e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele fala sobre isso. Ele diz isso. Ele fala sobre isso. Ele declara em alto bom som isso. Então esse Jesus, ele veio em carne para destruir o poder da morte. E este poder da morte, ele foi entregue ao diabo até o dia da crucificação. Porque quando Jesus foi crucificado, ele simplesmente expôs publicamente a sua vitória sobre todo o principado e potestade do mal, inclusive do diabo. Não sei se vocês leem, e eu quero que vocês leiam e continuem lendo, tá bom? A Bíblia inteira, para compreender estas coisas preciosas e Deus trazer à memória os fatos que Jesus realiza e faz e menciona na Sagrada Escritura, para que você possa se alegrar o coração. Mas no momento em que o Senhor se reúne com os seus discípulos, no último discurso dele, no momento final, lá no capítulo de João, ele diz que agora vai ser expulso o príncipe deste mundo. Ele vai ser destruído. E foi na cruz que Jesus Cristo derrotou o diabo e o poder dele. Louvado seja Deus por isso. Aí sabe o que isso quer dizer também, irmãos? Que todos aqueles que manifestam sua fé em Jesus Cristo, eles tanto agora, tá bom? Têm a alegria de ter a convicção e a certeza de que já venceram a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. E ainda que a gente venha a falecer, mas isso não incomoda, não deve incomodar o crente, pelo menos não deve incomodar o crente. O crente que é crente, o crente que tem convicção da verdade do Senhor Jesus Cristo e que tem comunhão com Ele, quando ele está no leito de morte, perto para ir, ele não pede para ficar não. Ele fala com o Senhor, Senhor, me recebe. Eu quero encontrar contigo agora. É diferente, irmãos. Tá bom? É totalmente diferente daquele que ainda está com medo de morrer e que quando está em um leito, que pensa que vai morrer, se acaba todinho de medo e etc e tal, porque não tem convicção de realmente ser recebido pela pessoa de Jesus Cristo e entrar no seio de Abraão e estar descansando com os irmãos até o grande dia do juízo final. Mas crente mesmo, que tem comunhão com o Senhor e que se deleita na palavra do Senhor e que compreende as promessas do Senhor, não teme mais a morte. A morte é uma passagem que alivia tudo que a gente sofre aqui e nos traz um momento glorioso na presença do Senhor. O apóstolo Paulo disse isso, irmãos, ele diz, eu preferia estar com Cristo, partir e estar com Cristo. Mas por amor de vocês eu vou ficar mais um pouco, para que eu possa enriquecer vocês dessas verdades. Então ele não tinha medo. Vocês lembram, quem leu o livro de Atos dos Apóstolos, que ele vai voltar a Jerusalém, e o profeta aparece a ele e diz, você vai ser preso, e vai acontecer isso e isso com você. Ele diz, eu estou pronto para morrer por Cristo, para me encontrar com o Senhor. Ele não tinha medo disso não. Tá bom? E é isso que a gente precisa também nutrir em nosso coração. Olha, irmãos, só quem tem medo, ou quem deve ter medo da morte, é quem não conhece Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo sabe que Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a primícia dos que dormem, e Ele garantiu isso para nós, para que a gente também creia nisso. E Paulo atesta isso, e faz até uma tese no capítulo 15 da carta aos Coríntios, falando sobre a ressurreição e como ela será, para que os irmãos não fiquem assim, perturbados. Ele também fala isso na carta aos Tessalonicenses, para que os irmãos não fiquem assim, atemorizados quanto a isso. Mas Ele venceu a morte por nós, e Ele nos deu vida, louvado seja Deus, para que a gente também tenha a intenção de crer e partir, sem estarmos murmurando ou com medo de passarmos pela morte. Ele fala sobre isso, Ele destruiu o poder da morte, e também o domínio do diabo. Aí obviamente, nós vamos entender que esse poder da morte, também está atrelado ao domínio do pecado. Por quê? Porque o texto bíblico diz que o salário do pecado é a morte.
Isso foi dito por Deus, tá bom? A alma que pecar morrerá. Mas também foi dito pelo Senhor que, embora o salário do pecado seja a morte, o dom gratuito é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Isso quer dizer que por conta da obra de Cristo, por conta da sua vida aqui na terra, que foi uma vida totalmente justa e íntegra, guardando toda a lei do Senhor, aqueles que manifestam sua fé em Jesus Cristo, recebem sobre ele, tá bom? A remissão dos pecados e a imputação da justiça de Cristo. É como se eu tivesse vivido a lei e agradasse a Deus. Eu sei que eu não fiz isso, mas Jesus fez. E por eu ter crido nele, então eu sou perdoado de todas as minhas transgressões e a justiça dele foi atribuída a mim. Desta forma, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu sou livre, fui liberto do domínio do pecado. Fui liberto, totalmente liberto. E isso, irmãos, é algo que acontece sobre todo aquele que manifesta sua fé no Senhor Jesus Cristo. E é isso que o autor de Hebreus está falando aqui, quando Cristo, por ter vindo em forma humana, participado da carne e do sangue, por sua morte, destruiu o poder da morte e o diabo e o domínio do pecado sobre nós. Ele destruiu. Ele destruiu, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Dessa forma, então, nós podemos viver e procurar agradar a Deus, apesar de nós sabermos que ainda em nós existe o resquício do pecado, mas ele agora está sujeito ao poder do Senhor, à unção que foi deixada em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então a gente pode resistir ao diabo, superar as tentações, porque ele concede graça a nós, por habitar em nós. Aí olha só, diante disso, o texto vai dizer que, no verso 15, ele livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso quer dizer que o ser humano estava sujeito por toda a sua vida a ser escravo do pecado e do diabo. Nós encontramos isso também na carta aos Efésios capítulo 2, onde ele diz que nós andávamos conforme o príncipe da potestade do ar, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira. Ele fala isso, tá bom? Então nós estamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, isso quer dizer que não havia nada que você e eu pudéssemos fazer para nos libertar. Vocês entendem isso? A grandiosidade disso? Não havia solução para nós em nós mesmos. Em nenhum ser humano na face da terra. E em nenhum objeto da criação. Não havia solução para nos libertar. Éramos totalmente escravos, sujeitos ao maligno e às paixões da carne. Eu vou pedir uma pausa só para trocar a pilha. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu troquei a pilha, vocês viram, não viram? Se continuar estralando, aí quem está no controle do som, muta todas as coisas, só deixa o meu microfone. Ok? Bem, como eu havia dito, não havia possibilidade nenhuma de nos libertarmos desta escravidão.
Estávamos sujeitos, como o texto diz, por toda a vida. Não havia esperança para nós, para nenhum de nós. Você podia fazer o que bem entendesse, mas não havia possibilidade alguma de libertação, de reconciliação com Deus, de comunhão com Deus Pai e de ser chamado filho de Deus. Não havia. Não existe. Somente por meio de Jesus Cristo. Isso, quando é ouvido por nós que somos crentes, o que é que deve acontecer conosco? Tá bom? Eu quero que você lembre disso. Nunca, jamais esqueça disso. Preste atenção. Não esqueça, jamais, disto. Tá? Porque isto é a nossa vida. É a nossa vida. Isto é a nossa vida. Quando então nos reunirmos em uma noite como essa para celebrar a mesa do Senhor, nós devemos então lembrar deste fato e virmos perante Ele cheios de gratidão, porque não havia saída para mim e para você, tá bom? Não havia saída para mim e para você, não havia, mas Ele propôs em si mesmo esta dádiva para nos agraciar, livrando-nos do pecado, da morte, do diabo e nos dando vida, verdadeira vida. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E sabe, irmãos, porque a maioria de nós ainda somos apáticos a isso e ainda nutrimos em nosso coração certas coisas que não deveria mais nutrir, porque a gente não conhece estas doutrinas no profundo, nem medita sobre elas, no ambiente do nosso lar, no recôndito do nosso cantinho ou jardim de oração, na presença do Senhor, a fim de que Ele possa iluminar a nossa mente e nutrir a nossa alma com esta verdade, sobre a impossibilidade de você estar na presença dEle, agradar a Ele ou fazer qualquer coisa que pudesse libertar você do poder das trevas. Mas Ele lhe amou, Ele deu vida por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí, o que é que isso também faz? Isso, obviamente, vai dar condições a você a se libertar daquelas coisas ruins ou de todo traço de maldade que pode estar presente em um ser humano. Tá bom? E a gente vê isso como? Quando a Escritura exorta isso, ó, preste atenção. Não andeis mais como o velho homem. Aí, o que é que ele diz? Não murmureis, não tenha cólera, ira, porfia, maledicência, drogas, qualquer outra coisa. Prostituição, adultério, maledicência, malignidade, malícia, mentira, todas estas coisas que estão presentes em um ser humano pecador, elas tendem agora e são capazes de deixar de existir, porque Ele libertou você do domínio do pecado. Aí o que Ele pede para a gente fazer? Revista-se do novo homem feito em Cristo Jesus. Seja benigno, misericordioso, seja compassivo, perdoando uns aos outros, como Ele vos perdoou. Encham de toda a plenitude dEle o vosso coração. Amai-vos mutuamente, sede hospitaleiros uns para com os outros, consolem uns aos outros, ensinem uns aos outros, sejam cooperadores uns para com os outros, sejam bons como vosso Pai é bom. Isso é capaz de acontecer. Para quem está em Cristo Jesus é capaz de acontecer, porque você foi liberto do pecado, e agora a transformação de vida acontece por meio de Jesus Cristo. Você já pensou sobre isso?
Você já olhou para si e alguma vez você se deparou com alguém, ou com algumas pessoas, e ficou com repúdio, indiferente? Se você ainda nutre isso no seu coração, o problema não está no outro, está em você. Não está no outro. Está em você que ainda não se revestiu do Senhor Jesus Cristo. Porque agora somos feitura dele. Criados para as boas obras. Ele te libertou. Então, viva livre conforme a vontade dele. Entenda isso. Irmãos, nós precisamos percorrer algo maior. Nós não podemos mais estar olhando para doutrinas simples do cristianismo, quando nós já devemos ser mestre, como o autor de Hebreus exorta. É tempo de buscarmos a Deus para sermos perfeitos e íntegros. Todo o início de carta, Paulo exorta, vocês foram chamados para serem santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E parece que ninguém pensa nisso, mas a obra que ele fez de libertação do pecado, ela proporciona isso. Nós sermos santificados à medida que caminhamos e avançamos e temos comunhão com Ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos para Ele e faremos nele morada. Bendito seja o Senhor por isso. Você já imaginou isso? Há alguém nutrindo aqui ansiedade, qualquer outra coisa em seu coração? Converta-se. Arrependa-se, Ele já te libertou. Você está esperando o que agora? Ele já executou a sua obra sobre sua vida. Se você creu verdadeiramente no Senhor, você agora é livre. Livre do pecado, livre do domínio do pecado, livre do diabo. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é grandioso demais para nós. E não somente isso, irmãos. Ele vai dizer que diante dessa realidade da nossa libertação, Ele também vai falar sobre o socorro do Senhor. Esta obra de libertação não é assim, pronto, você está livre, pode ir. Não. Ele está conosco e Ele nos auxilia constantemente, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória! Olha o que ele diz, versos 16 em diante. Pois ele mesmo, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, quando a gente vai pesquisar, estudando a Bíblia, a gente vai perceber que é aqueles que são filhos na fé. Paulo fala isso em Romanos, fala isso em Gálatas também, tá bom? Então, os descendentes de Abraão somos nós, os cristãos, tá? Então, ele socorre os descendentes de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, carne e osso como nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou nosso. Isso quer dizer que ele se veio em carne para libertar a gente e também socorrer a gente. E aí ele tornou-se esse sumo sacerdote a fim de oferecer sacrifício a Deus que pudesse perdoar os nossos pecados e as nossas transgressões. Quando a gente olha assim, a gente pensa no aspecto apenas de que ele faz isso e pronto, somos perdoados e só. Mas o texto vai dizer que ele também é a propiciação. Ele é aquele que oferta, mas ele também é a própria oferta. Tá bom? Ele é o objeto que remove a ira de Deus contra nós. Ele é o objeto que remove a ira de Deus contra nós, que aplaca todo o furor do Senhor e faz com que haja paz entre nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele Cordeiro que é oferecido no dia da expiação em prol do perdão do pecado de todo o povo. Aí nesse dia da expiação eram escolhidos 2 bodes. Um era o bode expiatório e o
outro era o bode que seria mandado para o deserto. E aí então trazia os 2 bodes, impunham as mãos sobre eles, confessavam os pecados do povo sobre ele, e o sumo sacerdote sacrificava um e aspergia o sangue, e o outro mandava embora para o deserto. Essa simbologia é o sentido de que ele perdoa o nosso pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, manda para longe, para que isso não venha interferir no nosso relacionamento. O que é isso? É assim, quando a gente peca, a gente se arrepende e pede perdão, por meio de Jesus Cristo, Ele perdoa o nosso pecado, então Deus não tem mais inimizade contra nós. Mas no relacionamento de Deus contra nós, aliás, conosco, podia ser que Deus lembrasse do que a gente fez. E aí isso interferisse nesse relacionamento. Como acontece dentro de nossa casa, com os filhos e com o esposo ou a esposa, não é? Vocês são testemunhas disso, porque isso acontece com vocês também. Digamos que o esposo discutiu com a esposa, brigou com ela, e ele fez algo e disse lá umas coisas e pecou. Tá bom? Aí tudo bem. Veio aquele momento de raiva, de ira. Não quero conversar com você não. Interferiu. Aí, o Senhor quebranta o coração, aí lá vem. Queria falar contigo. Aí o que foi? Sentar ali, aí vai e pede perdão. Eu queria pedir perdão porque eu fui grosso com você, fui rude, machuquei, etc. Aí ele perdoou, tá bom? Perdoou. Passou-se uma semana, 2. Na terceira semana teve uma discussãozinha de novo. E aí que faz? Você lembra o que você fez, me chamou naquele dia, você lembra? Você disse assim, assim, assim comigo. Pronto, isso acontece conosco. Mas com Deus não. Você pecou há 15 dias com eles, ele lançou lá. Ele não vai trazer à tona e vai interferir no seu relacionamento, não. Ele não quer mais pegar aquilo para interferir, para influenciar no relacionamento que ele tem contigo. Não, aquilo já foi, que já foi perdoado. Já foi perdoado, foi mandado embora. Não tem mais efeito na relação que Deus tem conosco. Diferente do que a gente faz hoje em dia, porque a gente traz à tona, e a gente traz à tona, ó, já faz tanto tempo que tu faz isso, tu lembra, nesse dia tu fez isso, naquele dia tu fez isso, há 1 ano atrás tu fez isso, há 2 anos tu lembra, pronto, guardou tudinho. Não lançou no mar do esquecimento não, guardou tudo, não perdoou não, mas quando Deus perdoa, Ele manda para longe os pecados, e não é que Ele se esquece, porque Deus não pode se esquecer, é porque Ele não quer que estas coisas que foram cometidas interfira na relação dele conosco. Ele ama verdadeiramente. E isso precisa ser considerado por nós. Tá bom? É necessário nós lembrarmos disso. E é isso que ele quer dizer aqui. Que quando ele faz isso, estas coisas acontecem. E ele é poderoso para socorrer a nós mesmos. Por quê? O texto vai dizer, porque ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sabe o que acontece contigo nessa situação, porque ele teve participação na nossa natureza. Falando no profundo, é como se, por exemplo, uma mulher, ela fosse violentada com palavras pelo seu esposo, a ponto da sua alma estar entristecida, magoada, ferida, sangrando por dentro. Cristo sabe o que ela está sentindo. E Ele é poderoso para socorrer ela e livrar ela de tamanha aflição. Como também é poderoso para tocar no coração do esposo
e fazê-lo se arrepender e reconciliar-se com sua esposa. Ele é poderoso para socorrer-nos, porque Ele viveu em carne e sangue, como nós estamos vivendo. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é passar necessidade, fome, sede, Ele sabe o que é cansaço, Ele sabe. Ele sabe o que é estar sujeito à pressão do diabo todos os dias, porque Ele também foi tentado. Ele sabe, mas Ele não caiu e não pecou em nada. E por isso mesmo, Ele foi revestido de tal maneira para ser o nosso sumo sacerdote, a fim de socorrer a todos nós, em toda e qualquer situação que nós possamos estar vivenciando. Isso faz a gente lembrar que quando o Espírito Santo revela a nós que nós não estamos bem, e que você mesmo sabe que não está bem, você falhou e a sua alma está entristecida, Ele é poderoso para vir socorrer a você, a sua alma, e oferecer novamente como propiciação pelos seus pecados e perdoar. Perdoar toda transgressão nossa, porque a morte dele foi por todos os nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Olha, irmãos, muitas pessoas hoje em dia não conseguem, irmãos, desfrutar desta graça. Mas a Escritura nos exorta a nos fortalecermos da graça que há em Cristo Jesus. Tá bom? Ela nos exorta a isso. Em Efésios capítulo 6, fala sobre nossa luta contra os principados e potestades do mal. E lá, nesse capítulo, é dada uma ordem para nós. Fortalecei-vos na graça que há em Cristo Jesus. E se revestivos de toda a armadura de Deus. Ele manda fazer isso. Muitas vezes, nós não sabemos como fazer isso. E por isso mesmo, muita gente desfalece na caminhada cristã. E por ver a sua fraqueza, a tentação dominando o seu ser, e você não consegue se libertar daquilo, você simplesmente esfriar e até querer parar de caminhar. Mas a ordem é que nós devemos receber o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscá-lo, porque Ele está disposto a fortalecer a todos nós, a nos libertar e a nos socorrer. Ele é poderoso para nos socorrer. Entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. E busquem isso. Isso não está distante de nós. Isso é obtido pela fé, irmãos. É só ir lá para o cantinho, conversar com Ele, invocar o nome dEle, e Ele vai se revelar, e Ele vai trazer graça, e Ele vai inundar o coração de alegria, e Ele vai atestar o perdão e a reconciliação com Deus, e Ele vai te levantar, e vai pôr de novo você de pé, para caminhar diante dEle. Mas é necessário, irmãos, nós temos ciência destas coisas. Mas parece que nós estamos meio distante disso, por conta de tantas coisas que a gente olha, e da vida toda que a gente pensa que quer ter, esquece de que somos realmente filhos de Deus, precisamos nutrir essa comunhão com Ele. Essa é a falta nossa, a falta da igreja é essa. É a falta de estar como Maria, aos pés de Cristo. Precisamos voltar aos pés de Cristo. Precisamos disso. E aí, quando isso acontece, então, você é renovado, tá bom? Ele abençoa grandemente você e tira todo o peso do pecado. Ele dá poder para você vencer toda tentação que faz você pecar. Ele transforma a nossa vida. Verdadeiramente Deus, Cristo Jesus, transforma a nossa vida. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos dê mais entendimento sobre estas verdades preciosas.
para que o nosso coração se alegre e se regozije no Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, e bendizer o teu santo nome, por tua santa e graciosa palavra. Por esta obra de Jesus Cristo, ó Deus, que nos liberta do poder da morte, do diabo, Senhor, e que faz com que Cristo esteja, Pai, disponível para nos socorrer em momentos delicados de nossa vida. Pai Santo, que o Senhor possa, Deus, iluminar a mente de todo cristão neste lugar, e que o Senhor possa, Deus, enviar do seu poder gracioso por meio de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, e fazer, ó Deus, uma obra grandiosa de renovação espiritual em nossos corações, para que a nossa alma se alegre no Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, inclina o coração do teu povo a buscar o conhecimento do Senhor e a deleitar-se, ó Deus, em tuas verdades preciosas. Que o Senhor possa, pelo seu Espírito, revelar, Deus, estas verdades de maneira clara aos olhos de todos, Pai, para que eles se regozijem em Ti e andem, ó Deus, em Tua presença. Assim eu oro, Pai, e te peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.